essa crítica que há essa homogeneização, né, do pensamento, das formas de ser, de existir, de conhecimento e também de gênero, que ela vai dizer que tem essa base eurocêntrica e eurocentrada. Aí eu peguei aqui uma parte, né, interessante, que ela vai dizer: eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a dicotomia central da modernidade colonial, né? Então, ela vai lançar essa categoria, né, do sistema mundo, né, desse sistema mundo, a partir da modernidade colonial, começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica e hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre os colonizados. Então, os principais agentes, né, que vão figurar aqui nas narrativas para que ela possa pensar esse feminismo decolonial são vai de encontro conosco que somos o quê? Somos os colonizados. Foi imposta sobre os colonizados, colonizadas a serviço do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquelas entre homens e mulheres. Essa distinção tornou-se a marca do humano, a marca da civilização. Essa civilização de bases cristãs ocidentais, a nossa civilização de bases de inspiração moderna, né, que somos, né, aí entremeados e recortados pela modernidade, ela tem marcas, né, muito acentuadas no próprio processo de formação de nosso país, do Brasil, e também aqui na própria América, né, na América Latina, na América do Sul. Né? Essa distinção tornou-se a marca do humano e a marca da civilização. Só os civilizados são homens ou são mulheres. Os povos indígenas das Américas, os africanos e africanas, escravizados e escravizadas, eram classificados como espécies não humanas, como animais incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem europeu, burguês, colonial moderno, tornou-se um sujeito, agente, apto a decidir para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade e por estar atada ao lar, a serviço do homem branco europeu burguês. Então, essas categorias aí, né, propostas, né, por esse mundo moderno, né, elas estavam atravessadas, essas categorias, né, elas eram atravessadas por esse processo de homogeneização. Então, essa universalização. Mas será que dentro desse grupo, né, será que dentro dessa população dos colonizados, dos escravizados e escravizadas, nós não tínhamos marcadores, né, marcadores de diferenciação? Né? Será que não havia nenhuma diferença colonial dentro, né, da nossa população colonizada? Então, é isso que ela vai começar a contestar e apresentar, e ela vai apresentando esses vários marcadores. Né? Isso é bastante interessante, né? O homem europeu burguês colonial moderno tornou-se um sujeito agente, apto a decidir para a vida pública, e o governo um ser de civilização heterossexual, cristão, um ser de mente e de razão, né? Então, essas várias dicotomias, essas várias hierarquizações, elas estavam atreladas, né, a essas categorias homem e mulher, né, aliadas a esses marcadores, o homem branco, né, europeu, ocidental, né, burguês, né? Então eles tinham que eles eram considerados como seres humanos, e toda esse restante, essa população, esses colonizados, eles eram que eles foram
pelo próprio sistema colonial, moderno, né, de bases coloniais, eles foram o quê? Bestializados, né? Ela começa aqui a fazer uma classificação da modernidade. Aí aqui um dos determinados pontos, ela vai apresentar, né, que aqui numa citação, aqui ela deixa eu ver aqui. A primeira modernidade refere-se ao momento da conquista, também designada como modernidade colonial. A segunda modernidade surge a partir da Revolução Industrial, cunhada como modernidade capitalista. Então, ela vai fazer essas distinções, né? E dentro dessas distinções e hierarquizações, ela vai caracterizar que a modernidade, né? O reflexo da modernidade vai ser, né? Essas heranças malditas das nossas colonialidades, né? Deixa eu ver aqui, queria destacar aqui uma anotação aqui que eu fiz aqui também, né? A colonialidade é a representação de que quando a gente fala dessa categoria colonialidade, ela representa variados padrões, né, que nós temos em nossa sociedade, que nós ainda seguimos e que ainda não superamos, né? E que ainda não conseguimos superar. E que esse grupo, né, esse grupo aí da descolonização, da decolonialidade, né, eles apresentam, né, propostas, né, aliadas a praxis, à prática, né, para que a gente possa começar, né, a fazer essas revoluções em nossas existências, a partir das nossas epistemologias, nas nossas relações de poder e especialmente dentro, né, do contexto das nossas relações de gênero e das sexualidades, né? E, Gerson, sem querer te atrapalhar, eu posso só fazer Pode sim, com certeza, tá? professora, agradeço. Porque, assim, eu estou aqui maravilhada, estou viajando no que tu tá falando, tomando nota de muita coisa aqui. E a partir do que ela escreve, né, que tu tens colocado para a gente sobre essa hierarquização da sociedade, me vem muito a seguinte questão: o quanto que essa hierarquização, o quanto que essa forma de encarar o mundo, de organizar o mundo, a ciência, o saber, os corpos, né? Onde se aceita determinado tipo de palavra, de termo, de vestuário, de alimento, de utensílio. Não, se a gente pensar bem, isso gere tudo, né? Vai gerindo tudo, desde o adereço de cabelo, né, até a forma de comer, até o que comer, até que palavra utilizar, né? E essa hierarquização toda, ela foi feita com, digamos assim, com primazia da ciência. Essa ciência cartesiana, moderna, né? Essa ciência que se prestou a atender ao capitalismo, né? Que é uma das abordagens que a Lugones também traz muito, né? Essa conjuntura, essa formação desse mundo capitalista, que se ancorou nessa hierarquização, que se ancorou na bestialização de alguns corpos, da maioria dos corpos, em detrimento, né, da humanização de alguns. O quanto que a ciência, as ciências humanas, inclusive, mas a ciência de uma forma geral, ela deu suporte para que essa estrutura ela pudesse se consagrar. E hoje, a gente está aqui em 2022 discutindo isso, e se nós pegarmos, cada um consegue bem aqui citar, eu tenho certeza, citar um exemplo em que essa estrutura hierarquizada, que bestializa a maioria dos corpos, ela continua, ela se mantém. Então, por exemplo, se nós pegarmos a questão indígena, né? O quanto que um corpo indígena afeta as pessoas a utilizar um celular,
ao estar no banco de uma universidade ou estar com um vestuário que não é o típico do dia, acho que é 20 de abril, né? Que é o dia 19 de abril, do dia 19 de abril. Esse corpo indígena, ele ofende quando está num contexto desse. No entanto, não ofende, não ataca ninguém, não mexe com ninguém, o fato de uma comunidade inteira ter sido queimada, desaparecida, depois que 2 crianças foram abusadas e mortas. Então, assim, isso nos diz muito sobre essa hierarquia ancorada na modernidade que se estende de forma ainda legalizada. A gente fala assim, mas a ciência já discutiu, não sei o quê. Mas, de alguma forma, há uma legalização para a manutenção de ideais como esses. Então, aí, nesse sentido, eu penso, poxa, o quanto que esse debate sobre a necessidade de descolonizar ou decolonizar, a gente, daqui a pouco, quero até sugerir que a gente converse um pouco sobre esses 2 termos, né? O quanto que essa perspectiva ela é urgente para a ciência, essa ciência que não pode ser mais essa, digamos assim, essa perspectiva do norte para o norte. A gente não pode mais olhar para as ciências humanas, para os currículos, né? Tu falaste aí da questão de formação, dos próprios termos, né, que tu estás discutindo nessa formação que tu está fazendo. Nós não podemos pensar nossos currículos, nós não podemos pegar uma BNCC que está aí, né, nos sendo impostas, reformando o ensino médio, dialogando com perspectivas curriculares normativas, e engolir de qualquer jeito. Então, a gente precisa discutir essa ciência que a gente vem fazendo, inclusive sair dessa perspectiva do norte pelo norte, porque o norte não nos representa. É importante, tem muitas bases, de alguma forma dialoga assim, com o que a gente faz, mas não só. Né? E daí a importância de dialogar com epistemologias outras, né? Epistemologias do Sul, por exemplo. Né? Então, só nesse sentido aí, do quanto que essa ciência, medindo crânios, ela media crânios para dizer quem estava no topo da hierarquia e quem estava no pé da hierarquia. Né? Modulando quem era humano e quem não era. Né? Enfim, né? O quanto que essa ciência, o quanto que as ciências humanas, o quanto que a história, ela se prestou, favoreceu esse papel nessa hierarquia, nessa desumanização de tantos. É isso. Tá bom. Obrigado, professora, aí, pelas considerações importantíssimas, né, referentes à questão do próprio contexto da ciência que legitimou, né, a própria modernidade, né? Então, essa ciência que ela vem iluminada, né? Ela aparentemente ela vem, né, com essa representação iluminada para desenvolver, para civilizar, para trazer à luz aos que estavam aí no escuro, na obscurecência, né, nas regiões mais abissais, como a própria Lugones coloca aqui no texto, ela veio cheia de elementos extremamente negativos, né, que silenciaram, que apagaram, né, que oprimiram, né, as existências, os saberes, os conhecimentos, né, e essa forma opressiva das relações de poder é bastante violenta, né? Isso se reflete a partir das nossas colonialidades e, em termos de gênero, também muita violência. Então, a Maria Lugones ela vai fazer essa reflexão sobre essa categoria, né? Apresentar essa categoria, o sistema moderno e colonial, né? Esse sistema moderno e colonial que ela vai dizer que é de bases eurocêntricas, né? Esse sistema moderno colonial eurocêntrico de gênero. Então, esse sistema ele vai ignorar categorias como raça e classe em sua constituição. Por quê? Porque até então, quando ela começa aqui a discutir a colonialidade de gênero,
quem estava alçado a essa categoria de ser humano era somente o quê? Era somente esse homem e essa mulher que era marcada por esses padrões já apresentados, né? O homem branco, cristão, burguês e essa mulher branca, né? A mulher branca que ela vai reproduzir essa dominação colonial também e essa dominação, né? Essa mentalidade, né? Dominante. E os não humanos, né? Então, essa outra parcela, né? Esse grupo grande dos colonizados e não humanos, né? Então, aqui na página 937, eu achei também interessantíssimo, porque vai de encontro com o que a senhora acabou de falar sobre a questão das como a ciência ela legitima, né? Esse sistema moderno colonial, né? Esse sistema mundo colonial moderno, né? Com todas as suas críticas, né? E com todas as suas lacunas. Então, aqui tem uma citação